Eu acho que é por isso que está dando errado o seu alinhamento, não está 45 graus. Para mim, eu já estava abafando, né? Com 90, 44, 46 graus, medidos digitalmente no AutoCAD. Quando eu cheguei em São Paulo, eu mexi no alinhamento exatamente no ponto que o Voldani que o Adenir Ramos tinha circulado, e de repente saiu o alinhamento que vocês veem na tela. Perfeito. Tá? Já era quase perfeito e agora perfeito. Sim, isso mostrou para mim que tinha alguma coisa especial. E essa ponta do alinhamento, as três pedras, aponta ainda hoje em dia, para uma estrutura piramidal na Amazônia. Bom, ali para os anos de 2008, 2010, eu estava procurando alguma coisa para estudar. Mas eu não queria algo simples. Eu queria algo que quebrasse paradigma mesmo, né? E daí eu descobri o trabalho do Frei Fidelis da Mota, aqui do interior de São Paulo mesmo, que era um padre caputino que sabia falar sumério e tinha escrito livros dizendo que os sumérios estavam na América. Para mim, na época, que era céticozinho, esse era o maior absurdo do mundo. Pô, como é que assim, sumérios na América? Né? Inclusive, na introdução do meu livro eu coloco, olha, na época eu era assim, e talvez você esteja nesse estágio. Então, assim, livre o seu espírito, né, para ler esse livro. Eu até coloco isso na introdução, porque eu já fui assim, desconfiando de tudo e tal, que não fosse da academia, etc. Sumérios na América. E foi aí que eu comecei a pesquisar no interior de São Paulo as três pedras, que tem essas notórias esculturas aí, gigantescas, que são duas cabeças que estão alinhadas leste-oeste com o Sol. Várias pesquisas foram efetuadas aí. E isso foi muito importante. Eu passei anos fazendo trabalho de campo nesse lugar aqui. Fica em Bofete, próximo a Botucatu. Lá tem um gigante. Então, você tem ali a cabeça do gigante, onde tem os menires, né? A barriga do gigante tem umas casas de pedra e as três pedras que tem essa escultura fenomenal. No livro vai estar explicado direitinho. Agora, a minha mudança de concepção mesmo veio quando eu encontrei um alinhamento entre três sítios megalíticos no Brasil. O Gigante Adormecido, a Pedra da Gávea e o Morro da Galeta. E a história desse alinhamento é muito interessante, porque eu descobri por acaso, me veio uma ideia na mente de alinhar sítios megalíticos, e eu descobri esse alinhamento. As três pedras, notoriamente o sítio megalítico, o Morro da Galeta em Florianópolis é um sítio megalítico, e a Pedra da Gávea também, não é só o rosto da Pedra da Gávea, mas no topo da Pedra da Gávea tem pedras em formato circular, tá? Que formando um círculo megalítico, tipo, que a gente chama aqui de pedra calendário, alguma coisa assim, tá? São pedras grandes, alinhadas, que prevêem diversos solstícios, né? Diversos eventos que acontecem no céu. E no caso aqui, o primeiro alinhamento que eu fiz era 90 graus, 44, 46. E teve um evento com o Eric Von Däniken em Blumenau. Quando eu soube, eu recebi o convite para conhecer pessoalmente em Blumenau, eu redigi um trabalho dessas minhas pesquisas de campo, dessas minhas ideias, com um alinhamento, e fui de carro até Blumenau entregar minha pesquisa para Eric Von Däniken, escritor do Eram os Deuses Astronautas. Com um alinhamento 94, 90 em cima, 44 na Pedra da Gávea, 46 no Morro da Galeta. Quando eu chego lá, o Eric Von Däniken muito simpático e tal, mas eu percebi que ele não era exatamente o pesquisador de campo que eu imaginei, que ele é mais realmente um escritor, um apresentador e etc. Tá? Com todo respeito aí. O pesquisador de verdade estava lá, aquele raiz, e ele é brasileiro, e a gente não dá valor para os pesquisadores brasileiros. Esse pesquisador se chamava Adenir Ramos, e ele mora no Morro da Galeta. E o Adenir Ramos tinha ido nesse evento exatamente fazer a mesma coisa que eu, entregar uma pesquisa para o Eric Von Däniken. Quando o Adenir Ramos olhou o alinhamento, ele falou assim, André, você tem um trabalho muito interessante, esse alinhamento é muito interessante, só que tem um erro nele. O Morro da Galeta, ele não fica aqui, ele fica um pouco mais para cima, porque ele mora no Morro da Galeta.
Eu acho que é por isso que está dando errado o seu alinhamento, não está 45 graus. Para mim, eu já estava abafando, né? Com 90, 44, 46 graus, medidos digitalmente no AutoCAD. Quando eu cheguei em São Paulo, eu mexi no alinhamento exatamente no ponto que o Voldani que o Adenir Ramos tinha circulado, e de repente saiu o alinhamento que vocês veem na tela. Perfeito. Tá? Já era quase perfeito e agora perfeito. Sim, isso mostrou para mim que tinha alguma coisa especial. E essa ponta do alinhamento, as 3 pedras, aponta ainda hoje em dia, para uma estrutura piramidal na Amazônia. Então, na época, o que isso fez na minha mente? Eu não tinha explicação para uma coisa dessa acadêmica, né? Eu não tinha uma explicação. Para mim, assim, eu fui buscar explicação fora. Na teoria dos antigos astronautas, né? A teoria dos deuses astronautas, lá de von Däniken, né? E em outras coisas eu comecei a estudar isso muito fortemente. E fui quebrando os paradigmas dentro da minha mente, né? Então, eu estou contando essa história, que é a história que está no livro, e é muito importante, porque a minha primeira expedição no Brasil mesmo, fora do estado de São Paulo, vai ser em Santa Catarina, por causa do Adenir. E é ali, essas expedições, elas são tão fortes, esses lugares, eles são tão poderosos, que a revista Enigmas vai surgir nessa expedição. A ideia dela, tá? Então é muito importante. Então nós estamos em 2017, no mês de outubro de 2017, aí vem a ideia da primeira expedição acontecer no Brasil. E daí eu pensei, preciso ir para o Morro da Galeta. E quem mora no Morro da Galeta? O Adenir Ramos. A gente vinha se correspondendo há muitos anos, né? Tinha se conhecido pessoalmente em 2012, demorou 5 anos para eu ir até o Morro da Galeta. E eu fui fazer a pesquisa de campo lá, e é fenomenal. O Adenir Ramos, que limpou todo o terreno, ele conseguiu verificar, né, esse alinhamento, por exemplo, que tem aqui, com o sol que passa pela luz da pedra. Você vê que essas pedras estão aqui em cima, mas não fazem parte do terreno. Então, quem quer que tenha feito, levou elas até o topo do Morro da Galeta. E é um passeio aí para quem mora em Florianópolis que eu, assim, sugiro, para quem quer ter um contato com o sítio megalítico inicialmente, né? Então, foi muito importante para mim. Então, ali eu já descobri que realmente o Morro da Galeta poderia ter alguma relação já com as 3 pedras que eu estudava e com a Pedra da Gávea. Depois, nessa expedição de Santa Catarina, em 2017, um dos pontos era Urubici. Eu pedi para ir Urubici por causa de Ur, né? Que é um nome da cidade do Abraão. Achei interessante a cidade ter esse nome. E quando eu cheguei lá, a cidade, pelo amor de Deus, né? Urubici é arqueologicamente incrível. A cidade é incrível. Nossa, é lindo. A Serra do Corvo Branco é um dos lugares mais lindos do Brasil, disparado. E também é um lugar que faz mais frio no Brasil. Lá foi registrado uma temperatura já de menos 15 graus, né, no topo ali. Então, o que temos em Urubici? Nós temos esse portal aqui, essa pedra furada. Dá uma olhada nisso, Carol. Essa pedra furada num local chamado Morro da Igreja. A gente avista ela do Morro da Igreja, que é uma área da aeronáutica. É um portal. Pois é, assim, alguém argumenta que isso é natural? É claro, né? Para eles é tudo natural. Por isso que ele tem que sair dessa cosmovisão. Tem que ter uma nova cosmovisão para entender. Olha aqui os recortes retíssimos, etc. Mas você não vê só isso, você vê uma pirâmide. Olha aqui, ó. Se você colocar na internet agora, pirâmide de Urubici. E no Brasil nós registramos diversas pirâmides. Só que como nós tivemos um cataclismo no Brasil recente, conforme eu expliquei na live de ontem no meu canal. Então quem assistir agora aqui TVCH vai assistir a live Vai do de lá canal. para lá também. A live número 160. Como nós tivemos um cataclismo recente... Aqui o pessoal complementando aqui, ó, é um Stargate, é um Stargate. Sim, é muito claro o que é isso, tá? Eu só estou falando rápido assim porque são muitos slides, são muitas fotos. Mas essas pirâmides e essas coisas têm formatos que alguns geólogos consideram natural por causa desses cataclismos que acontecem.
E a Terra é um ambiente controlado. Então, eles fazem o que eles querem com a Terra, quando querem. Quando você entende que a Terra é um ambiente controlado, essas coisas todas não são segredo, tá? Mas você, para entender, pensa em algo desgastado, algo que sofreu soterramento e que está aparecendo agora. Continuando. Essa daqui é a Pedra do Frade, que fica em Laguna, Santa Catarina. Um local muito interessante. E a Pedra do Frade, ela foi colocada, erguida em um lajedo, numa grande pedra, que é escorregadia, cara. Na beira do mar. Ela está apanhando do mar em muitos momentos até hoje. E ela não sai dessa posição. Muito por causa que ela tem um sistema que o Adenir me ensinou a ver, que é um sistema que eu vou ensinar vocês, todos que estão assistindo aqui agora. Vocês vão perceber que os menires brasileiros, essas grandes pedras, que têm atividade humana, que foram colocadas por seres humanos, ou vai saber quem, tem encaixe de 3 pontas. Vocês vão ver isso melhor em outras imagens, tá? Então, guarde o encaixe de 3 pontas. Porque ela tem esse encaixe embaixo de 3 pontas e tem um sobrepeso em cima, que é muito importante para que ela se mantenha nessa posição. Agora, quem que se esforçaria para fazer isso? Nós sabemos que a natureza não faz um negócio desse, né? Não tem nada aqui no entorno igual. E tem Ela está outros em Santa isolada, Catarina. André, ali? É uma Isolada, só? isolada, é uma só, tá? E tem outros pontos em Santa Catarina que tem essas pedras. Então, é conhecida como a Pedra do Frade, em Laguna. Vamos lá, para frente. Eu sei que vai ter muita imagem interessante, pessoal, mas vamos ter que correr um pouquinho. Tudo isso vai estar melhor explicado no livro. Perfeito. Isso daqui é fenomenal, tá? Inclusive, eu acho que muito do que a revista Enigmas vai nascer aqui, nesse lugar. Que esse lugar é um fenômeno. Olha o tamanho dessas pedras, Carol. Olha o Adenir perto da maior pedra ali. Eu costumo fotografar em campo com pessoas, para as pessoas terem noção do tamanho da pedra. Proporção, né? Isso daqui é um sítio megalítico gigantesco, que tem num local bem isolado, próximo à cidade de Tubarão. Tem ali umas casas de praia, chamada Praia do Ipuã, onde tem esse dômen. Por que ele é um dômen? Porque tem 2 pedras embaixo, como você pode ver, embaixo, e outra pedra em cima encaixada. O dômen é um tipo de sarcófago, né? Me ajuda a achar uma palavra melhor? Não é cemitério também? Tipo de tumba. Uhum. Tradicional encontrada na Europa, ou no norte da África, na Europa. Então, eles colocam 2 pedras embaixo, encaixam uma pedra em cima, e normalmente, então, eles vão enterrar alguma coisa aí embaixo. Agora, imagina o tamanho da coisa que está enterrada aí embaixo. E a pedra tem o mesmo E a encaixe de 3... importância, né, E a André? importância. Fico pensando assim, na importância, para precisar colocar uma pedra desse tamanho para que a gente não deixasse de enxergar. Isso, a Cris Loren falou aqui, túmulo, tá? E olha aqui, Carol, os encaixes de 3 pontas. Isso você não vai aprender na USP, tá, gente? Aqui, ó, encaixe de 3 pontas do sítio megalítico. Isso eu aprendi em trabalho de campo com o professor Adenir Ramos. Então, nesse início, ele foi muito legal ter ido lá, sabe? Fazer esse trabalho com ele. Porque eu aprendi muito, sabe? E depois eu pude reconhecer isso em pedras, em locais muito distantes de Santa Catarina. Essas 3 pontas aqui. Então, imagina o que está enterrado aqui embaixo, gente. E sabe do que isso aqui está perto? De um sambaqui. De dezenas de sambaquis. Inclusive do maior sambaqui do mundo. Que, até a década de 60, ele tinha o tamanho da pirâmide do Egito. Só que com a exploração das conchas desse sambaqui, hoje ele tem só
60 metros. E isso aqui está próximo do Sambaqui, o maior do mundo. E olha só que interessante, tem essa estrutura de pedra, e essas pedras aqui não pertencem à área. Imagina os caras arrastando essa pedra aqui, fenomenal. Pois é, a pergunta até da nossa colega Lívia, é possível arrastar essas pedras, remover essa pedra? Seres Alguém do já nosso tentou tamanho, fazer não. isso? Nós vamos falar mais para frente sobre os gigantes, mas o que esse local parece, quando nós vemos, para pessoas do nosso tamanho, um local como esse precisaria de muita tecnologia para ser feito. Mas, ao mesmo tempo, ele parece primitivo e rústico, não é? Sim. Ou seja, é possível você arrastar uma pedra dessa, se tiver o nosso tamanho, com uma tecnologia superior. Agora, e se forem gigantes? Daí fica mais fácil, não é? Uhum. Não Volta só. esqueçam e procurem na internet os gigantes da Patagônia, porque lembrem-se, não estamos distantes da Patagônia aqui. Vejam os gigantes da Patagônia. Será que para os gigantes da Patagônia seria tão... Para aquela tribo que foi encontrada na Patagônia, e exterminada, e esses que dizem aí que defendem os povos da floresta, não falam nada da tribo dos gigantes da Patagônia. Eles dizem que é uma tribo de pessoas de 1,80 que tem na Argentina hoje em dia. O que é uma mentira descarada. Porque essa tribo foi vista por Fernando Magalhães, por Drake, por Francis Drake, que dá o nome à passagem Drake. Essa tribo existiu. Está nos mapas do século XVI que eu falei, a tribo dos gigantes. Isso então está próximo ao sul do Brasil.